Olá, nós somos alunos do terceiro ano B do Instituto Estadual de Educação Borges do Canto. E hoje, devido ao isolamento social causado pelo coronavírus, nós iremos realizar uma atividade um pouquinho diferente, que é a resolução de uma questão do Enem de Biologia sobre o reino Monera, qual a gente está... Agora eu irei ler a questão para vocês. Enem de 2003. Levando-se em conta os fatores que favorecem a reprodução das bactérias responsáveis pelo botulismo, conclui-se que as toxinas que causam têm maior chance de ser encontrada em conservas com concentração de 2 gramas de sal e 100 gramas de água. B. Em linguiças fabricadas com nitrito e nitrato de sódio. C. Nos alimentos logo após terem sido fervidos. D. No suco de limão, cujo pH varia de 2,5 a 3. E E. No charque, carne salgada seca ao sol. Essa pergunta será respondida posteriormente pela Maria Eduarda e pela Laura, a qual uma irá explicar a doença e outra irá fazer a resolução da questão. Bom, primeiramente, antes de falarmos sobre as alternativas em questão, é preciso falar sobre o botulismo. O botulismo é a doença citada na questão, e sem ter o conhecimento do mesmo, não é possível resolvê-la. Bom, o botulismo é uma intoxicação alimentar grave, não é contagiosa, causada por algumas toxinas que estão presentes em certas bactérias. Portanto, é uma doença bacteriana rara, é muito rara, e também ela entra em contato com o organismo principalmente por meios de ingestões de alimentos, mas em alguns casos, que são os casos mais raros, também pode ser por meio de cortes ou também por meio de machucados. Bom, essa doença, ela em casos mais elevados, ela pode sim ocasionar a morte. Agora eu gostaria de falar sobre a reprodução das bactérias em relação a essa doença. As bactérias, elas para se reproduzirem, elas exigem alguns meios de condição, que são: o pH precisa ser inferior a 4,5. As temperaturas, elas também precisam ser próximas a 1000 graus. A concentração de sal, a concentração de sódio precisam ser superiores a 10%. E por fim, o nitrito e nitrato de sódio, eles precisam ser aditivos. Eu vou fazer a explicação das alternativas e eu tenho elas aqui, então vamos começar com a letra A, que diz o seguinte: em conservas com concentração de 2 gramas de sal em 100 gramas de água. Bom, o cenário apresentado pela alternativa A é justamente onde essas bactérias tóxicas que causam botulismo majoritariamente são encontradas, que é em conservas, enlatados e embutidos, por causa de 2 fatores. O primeiro é a ausência do elemento oxigênio. Essas bactérias, elas procuram fugir desse elemento para que elas consigam se desenvolver. E também a questão de que o líquido que envolve os alimentos dentro dessas embalagens, ele possui um pH próximo à neutralidade. Essas são 2 condições fundamentais para o aparecimento e desenvolvimento dessas bactérias. Então, a A se mostra correta, mas nós vamos continuar fazendo a análise nas demais alternativas. Então, nós vamos para B, que diz o seguinte: nas linguiças fabricadas com nitrito e nitrato de sódio. Bom, o nitrito e o nitrato de sódio nada mais são do que ligações entre nitrogênio e mais moléculas de oxigênio. E devido à presença do oxigênio, essas bactérias também não vão conseguir se desenvolver. Logo, essa B, ela está incorreta. Então, nós vamos para C, que diz assim: nos alimentos logo após serem fervidos. Bom, esse aquecimento de temperatura, que vem do processo de ferver os alimentos, ele vai acabar com as condições de sobrevivência e reprodução e desenvolvimento dessas bactérias, porque elas não suportam uma temperatura tão alta quanto essa em que elas estão sendo submetidas uma vez que os alimentos são servidos. Então, essa C também está incorreta. Então, nós passamos para D, que diz o seguinte: no suco de limão, cujo pH varia de 2,5 a 3,6. Bom, sabe-se que o limão é uma fruta ácida, e os pHs aqui apresentados, 2,5 e 3,6, também são pHs ácidos. E como eu comentei anteriormente na explicação da alternativa A, essas bactérias, elas surgem em um ambiente próximo à neutralidade. Então, elas não sobreviveriam nesse meio ácido. Logo, a D também está incorreta e nós vamos para a última alternativa, que é a letra E, que é referente ao charque. Então, ela diz assim: no charque, que é carne salgada e seca no sol. Bom, 2 fatores. Primeiro, a questão do oxigênio também, que a carne vai estar exposta, mas principalmente porque a quantidade de sal é elevadíssima nessa carne, então essas bactérias também não teriam como sobreviver.